Olá, povo de Deus, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, 8 de julho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 44, 18, 21, 23b, 29 e 45, de 1 a 5, e de Mateus 10, de 7 a 15. Temos hoje uma síntese das idas e vindas dos irmãos de José de Canaã a Egito e vice-versa, até que, diante do relato de Judá, um dos filhos de Jacó, José não se conteve e acaba revelando sua identidade aos irmãos. Cena comovente. De um lado, José chorando de emoção, e de outro, seus irmãos atemorizados. José os tranquiliza e aqui aparece uma explicação de corrente bem popular. Tudo o que aconteceu com José foi para que se adiantasse no Egito para salvar sua família da fome e da morte. Jacó teve 12 filhos e algumas filhas. Os filhos de Jacó são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gad, Aser, Issacar, Zabulon, José e Benjamim. Das filhas de Jacó, a única citada na Bíblia é Diná. Os filhos de Jacó nasceram de 4 mulheres diferentes. 2 delas eram esposas oficiais do patriarca, Lia e Raquel. As outras 2 eram servas de suas 2 esposas. Conforme o costume que havia naquele tempo na Mesopotâmia, uma esposa podia oferecer a seu marido sua serva pessoal, com o objetivo de gerar um filho que legalmente seria considerado seu. Jacó amava Raquel desde quando a viu pela primeira vez. Ela era filha de seu tio Labão e irmã de sua primeira mulher, Lia. Labão havia feito um acordo com Jacó que se ele trabalhasse 7 anos para ele lhe daria sua Raquel em casamento. Depois dos 7 anos de trabalho, Labão não lhe deu Raquel, mas sua irmã Lia, pois era a mais velha e ainda não tinha sido desposada. Labão e Jacó renovaram o acordo para mais 7 anos de trabalho, e aí sim, Jacó poderia ficar com Raquel também. Por isso se entende por que Jacó tinha preferências por José, pois era ele o primeiro filho que Raquel lhe dera. E mais tarde, Raquel morreu no parto de mais um filho dado a Jacó, que passou a se chamar Benjamim. Ainda teremos mais 2 partes da saga de José. No texto de hoje aprendemos com ele a ver a mão de Deus atuando onde a gente menos espera. Por isso é preciso nos mantermos abertos à ação de Deus em nossas vidas. O grande poeta Camões traduziu assim esse texto que acabamos de ler. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Mateus 10, de 7 a 15. Disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar.
Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. No mandato missionário dado por Jesus aos seus discípulos, aparece um quarteto de ações que sintetizam bem a missão: doentes, mortos, leprosos e demônios. O poder dos discípulos nestes 4 campos indica que se trata do mesmo poder de Jesus passado a eles. O despojamento era a condição para o sucesso da missão. Como diz Alonso Shekel, levar 2 túnicas era considerado luxo. O salário era pago por dia. Deviam evitar toda e qualquer tentação de acumulação. Por isso, devem viver do seu salário merecido dia a dia, confiando em Deus. Na missão, eles levam a paz do Messias, que os amantes da paz saberão reconhecer e se disporão a receber, mas a rejeição é fatal. Acarretará o castigo exemplar das cidades que violaram a hospitalidade, Sodoma e Gomorra. Ao falar do sentido da missão hoje, o Papa Francisco nos ajuda a entender a necessária paixão para abraçarmos a causa do anúncio da Boa Nova do Reino. Essas são suas palavras. A proposta é viver a um nível superior, mas não com menor intensidade. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isto é definitivamente a missão. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Recuperemos, aumentemos o fervor de espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia, ora com a esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e desalentados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, pois foi quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo. Um beijo no seu coração.